Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar essa aula, eu queria dizer para vocês que, juntamente dessa aula hoje, vocês estarão recebendo um reenvio da primeira semana, tá? Do material que eu passei na primeira semana, sendo que alguns não receberam, nós tivemos um problema no envio, tá certo? Então, para que todo mundo tenha acesso, o mesmo acesso, eu estou reenviando para todos a aula da semana 1, tá certo? Até porque, para que nós possamos entender essa aula de hoje, nós precisamos assistir o material da primeira semana, porque essa aula é continuidade da aula da primeira semana. Tudo bem, gente? Nós hoje vamos falar sobre livros e iluminuras, mas nós estamos dentro do conteúdo de quê? Da arte medieval europeia. Nós estamos falando sobre a arte românica. Tudo bem? Nós estamos falando sobre a arte medieval europeia. Nós falamos sobre isso na primeira semana, que quando aconteceu isso, em que contexto aconteceu, né? Nós vamos falar sobre a arte românica, em que contexto ela estava, né? Nós falamos sobre o que estava acontecendo naquele momento ali, né? Na queda do Império Romano. A única instituição que prevaleceu organizada foi a igreja, e a partir disso ela acabou estando à frente de todos os aspectos, né, tanto político como religioso, social, cultural. E quando nós vamos falar sobre arte, nós vamos falar sobre o aspecto cultural. Então nós vimos, você vai poder rever isso, tá, no material de reenvio, sobre essa predominância da igreja em todas as representações artísticas, né? Falamos sobre a arquitetura, né, que é uma característica importante da arte românica, e todas as representações que eram feitas eram para decorar, para ornamentar a arquitetura. Mas hoje nós vamos dar continuidade, falar sobre os livros, sobre as iluminuras. O que seriam iluminuras? São as ilustrações dos livros, tá certo? Então vamos começar aqui a aula. Vamos descer um pouquinho aqui. Então, durante o período românico, tá, a igreja foi o principal mecenas. Vamos entender o que é mecenas. Como assim, professora? Igreja como principal mecenas? O mecenas, na verdade, é um indivíduo rico que patrocina, tá, que investe recursos financeiros. Então, o mecenas ele pode patrocinar um campo do saber ou das artes. Nesse caso aqui, a igreja era o mecenas, o principal mecenas, ou seja, a igreja era o principal patrocinador dos artistas, tá certo? Então, qual era o objetivo? Disseminar a doutrina, disseminar a mensagem de Cristo. Então, para que isso fosse alcançado, os mosteiros, né, eles produziam cópias da Bíblia, livros de orações, livros devocionais, tá certo? Então, quando a gente fala sobre livro, nós estamos falando sobre a Bíblia, sobre livros de orações, sobre livros de devocionais, tudo com o mesmo objetivo, tá? Passar o ensinamento religioso. Então, a igreja era o mecenas, era ela que patrocinava também esses livros. Então, esses livros eles eram considerados muitos objetos sagrados. Existia uma preocupação com a beleza desse livro, tá? Tanto no conteúdo quanto nas ilustrações, porque quem possuía esses livros eram pessoas ricas, da alta, então havia um cuidado muito grande na produção das ilustrações, na produção das palavras e letras, certo? Então, uma produção muito marcada que ficou nesse momento foi a produção da Bíblia de Winchester, tá? Ela foi escrita por volta do século XII e foi produzida por monges e por artistas profissionais itinerantes. Então você vê que ficou aí algo um bem muito precioso, um objeto precioso, que foi a Bíblia de Winchester, ok? Então havia essa preocupação em fazer um objeto assim à altura dessas pessoas que teriam posse dela. Então vamos lá.
Acabei de dizer ainda agora que as ilustrações dos livros eram chamados de iluminuras. Então, aqui nós temos exemplos de iluminuras, tá bom? Todo o conteúdo era de cunho religioso, todas as ilustrações, as iluminuras eram de cunho religioso, tá? A ilustração tinha que ter a ver com o que estava escrito, tá certo? Então, os livros que tinham essas iluminuras eram chamados de manuscritos iluminados, tá? Então, todos os livros dessa época que tinham a presença de iluminuras eram chamados de manuscritos iluminados, tá? A sua produção estendeu-se por vários séculos, tá? Narravam histórias bíblicas, tá bom? A maioria das pessoas nesse momento eram analfabetas. Então, a ilustração entra aí com uma função muito importante, porque a gente pode entender, gente, que a gente já viu o ano passado, para quem não foi meu aluno no ano passado, com certeza estudou isso com outra professora aqui. A imagem, ela é um texto não verbal, ou seja, a imagem, ela não tem parte escrita, não é verdade? Mas por que, professora, que ela é um texto? Por que ela é considerada um texto? Como que eu consigo fazer uma leitura de imagem se ela não tem nada escrito? Sim, porque existe significado, tá? Quando você consegue interpretar, entender esse significado, a gente pode dizer que ele é um texto porque você está entendendo o significado. Então, ou seja, como a maioria das pessoas eram analfabetas, essas ilustrações, essas iluminuras, elas tinham também uma grande função de passar o conhecimento. Da mesma forma que para aquela pessoa que sabia ler, lia e entendia, para o analfabeto, olhava as iluminuras e também entendia, fazendo a leitura da imagem, né? O texto não verbal. Não estou vendo letra, mas consigo entender por causa dos elementos que tem na imagem. Como assim elementos, professora? Vamos lá. Quais são os elementos dessa obra aqui, dessa iluminura aqui? Ah, professora, aqui eu reconheço, sabe o quê? 3 cavalos, eu reconheço 3 homens, eles têm 3 coroas, então eu estou entendendo aqui que eles são reis, príncipes ou magos, né? Aqui eu reconheço uma planta meio parecendo uma árvore, né? Então, o que eu quero dizer? Como que a gente consegue fazer uma leitura de uma obra também lendo e observando os elementos? Então, através disso, é que as pessoas conseguiam compreender. Os analfabetos dessa época conseguiam entender o que estava escrito através das iluminuras. As iluminuras tinham essa função de passar ensinamento também, ainda que a pessoa não lesse. Tá bom? Então, a gente vai ver mais para baixo aqui agora. A letra capitular, tá? O que é letra capitular, professora? Lá no livro, né, dessa época, havia... Se você for perceber em alguns livros de historinha, de contos de fada antigos... Opa, apareceu aqui. Historinha de conto de fada antigo, vocês vão ver esse tipo de letra. Né, aquela letra grande que ocupa um espaço grande na folha, né? Ela se chama letra capitular, tá? E nesse caso aqui, elas eram ornamentadas tanto com motivos variados, como flores, folhagens, figuras, cenas, né? Até mesmo personagens bíblicos, tá bom? E todos esses desenhos também tinham a ver, né, com o que estava sendo escrito. Tá? E essa letra, essa ornamentação também se estendia para os laterais do livro e o rodapé, como se fossem margens, né? Também é válido dizer que tanto nas iluminuras como na letra capitular era se utilizado bastante cor, né? Existia uma colorização bem grande e variada de pigmentos, tá? E também eles se destacava aqui o ouro e a prata. Então, você via realmente algo sofisticado aqui, né? Então, mexendo assim, né? A folha, igual a gente faz com os livros que a gente compra, que tem aquela parte envernizada, dava aquele brilho também lá, um quê de sofisticação mesmo, né? E
exposta à luz, pareciam que refletiam a luz do sol. Então, essa primeira letra grande que iniciava o texto era chamada de letra capitular. E era toda decorada com motivos, né, que a gente acabou de falar, flores, folhagem, personagens. Aqui a gente tem esse exemplo, olha, nessa letra capitular, né, a letra A gente tem um personagem aqui, olha que riqueza de detalhes, né? Olha o colorismo, a colorização. Você vê que essa parte amarelinha é dourada, tá? Então você realmente vê um quê de sofisticação. Quando a gente vai falar sobre os artistas românicos, a gente precisa entender que as produções artísticas, elas eram controladas pela igreja. Volto a dizer, isso a gente precisa bater bastante nesse martelo aí. Todas as produções artísticas eram controladas pela igreja, tá? E qual era a função? Decorar, ilustrar, comunicar ensinamento religioso, embelezar as obras arquitetônicas e os livros produzidos pela igreja, tá? O artista nessa época, ele era desvalorizado, ele era pouco valorizado. Por quê? Ele não fazia igual fazem os outros artistas que nós vemos hoje. Ele nem assinava a obra dele. Por quê? Porque, na verdade, quem era considerado mesmo autor da obra eram os santos padres, né? Eles eram considerados responsáveis pela invenção e a orientação desses artistas. Ou seja, para os artistas eram como jobs, né? Alguém encomendava um trabalho e eles faziam de acordo com quem encomendou. Então, ou seja, a ideia era essa, a inspiração, né? Não era dos artistas, de fato. Era uma encomenda, faz assim, 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 assim. Os artistas faziam. A gente já falou sobre isso até no outro vídeo. Os artistas, a arte era serva da igreja, ou seja, obedecia às instruções e às ordens vindas da igreja. E também eram mecenas. A igreja patrocinava, ou seja, pagava esses artistas para estarem fazendo tudo o que elas pediam para fazer, né? Tanto nas ilustrações, nas iluminuras, nas letras capitulares, né? Quanto os escultores, quando faziam esculturas nas próprias igrejas, tá certo? Os pintores de afrescos, todos eles eram pagos para fazer essas obras a fim de propagar, né, a doutrina católica, a fim de ornamentar a arquitetura, tá certo? Eu vou pedir a vocês que façam as atividades, tá, da unidade 1. Não tá difícil, se você for ler, agora tá bem moleza, porque nós estudamos, já faz parte do nosso campo de conhecimento. Então agora tá bem fácil. Leia com atenção, faça o trabalho, volta lá no vídeo se preciso for, vai no seu livro, faz um trabalho juntamente com o seu livro e responde aí, para que a gente também possa estar corrigindo no dia do nosso chat. Então, o que nós temos para o chat? Nós temos o trabalho de pesquisa sobre como eram feitos livros na Idade Média, como são feitos livros hoje em dia, né? Qual é a diferença da produção desses livros em tempos históricos diferentes, né? Você vai fazer um trabalho de pesquisa, é pouca coisa, tá? Não precisa ser 3, 4 folhas, não. Uma folhinha você faz aquela pesquisa aí e você já traz isso para a nossa aula para a gente conversar juntos sobre isso, tá bom? Vocês vão realizar também essa atividade do livro, toda a atividade do caderno 1, unidade 1. E também as atividades da plataforma. Tá bom, queridos? Até o chat!